Bom, vocês já sabem que o tecido miocárdico ele é dividido em tecido de contração e tecido de condução. Então vamos falar um pouquinho agora do tecido de contração, que são o sincício atrial e o sincício ventricular, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre esse tecido de contração. Como é que ele funciona? Como é que ele vai ser ativado, né, para poder contrair? A gente vai ter três fases principais, que são a fase de despolarização rápida, a fase de platô e a fase de repolarização, tá? Então lembra que para a gente ter contração muscular, a gente precisa ter aquelas alterações de carga na membrana celular, né? Então normalmente a gente tem um potencial chamado de potencial de repouso, que fica aqui em torno de menos 90. Por quê? Porque você tem um monte de carga positiva fora da célula, por causa do sódio, e você tem menos cargas positivas dentro da célula, né, que é o potássio. Então esse potencial transmembrana ele é negativo, fica aqui em menos 90 milivolts. Quando a gente tem um estímulo, né, chega um estímulo elétrico ali, para esse miócito passar esse estímulo, o que vai acontecer na célula? Você vai ter uma alteração do potencial transmembrana. E como é que isso vai acontecer? A gente vai ter uma abertura dos canais rápidos de sódio. Então aquele sódio que estava fora da célula, ele vai entrar muito rápido na célula e vai fazer, você ter uma carga positiva. Lembra? O sódio é positivo, é Na+. Esse sódio que é positivo, entrando na célula, vai fazer essa célula ficar com uma carga mais positiva, um potencial transmembrana que vai de menos 90 para mais 30 milivolts. Tá? Então você vai ter esse pico. Por que ele é um canal de sódio rápido? Porque ele fecha rápido, então ele vai ter um influxo muito grande de sódio e vai fechar. Quando chega aqui em cima, você vai ter a fase de platô, lembra? Esse platô é por causa da abertura dos canais lentos de cálcio. Então você vai ter entrada de cálcio para dentro da célula. E sódio continua entrando um pouquinho, tá? E aí, essa abertura demora mais, porque é um canal lento, ele fica mais tempo aberto. Então, nisso você tem um platô, tá? Não vai ter uma negatividade da carga. Você mantém um platô ali, que fica em torno ali de mais 20, mais 15. Até que, num dado momento, você tem um fechamento desses canais lentos de cálcio. E aí, o que vai acontecer? Você tem um aumento da permeabilidade ao potássio, e aí o potássio sai de dentro da célula. Então, por que positivou aqui? Porque entrou carga positiva para dentro da célula, entrou sódio, depois manteve positivo, porque ficou entrando bem lentamente sódio e potássio, mas agora que fechou o canal lento de cálcio, não tem canal de sódio aberto, o que vai acontecer? Saída de potássio, porque você tem uma permeabilidade maior ao potássio. O potássio tende sempre a sair. Então, com a saída do potássio, você perde carga positiva. Então, acontece a repolarização ali, Então, a carga vai voltar para menos 90 para o seu potencial de repouso, que é aquele lado final. Tá? Então, vamos relembrar aqui um esqueminha para entender a ativação desse tecido de contração. Lembrando que no tecido de condução é diferente, porque lá tem automatismo. Aqui depende de chegar um estímulo para ter essa atividade. Primeira etapa, despolarização rápida, aquela subida. Por quê? Canal rápido de sódio. Então o sódio vai entrar na célula, influxo de sódio. Depois, quando chega lá em cima, dá aquele pico, esse canal rápido de sódio fecha. Só que abrem os canais lentos de cálcio. Então você tem uma entrada lenta ali de cálcio e sódio para dentro da célula. Então você mantém um platô de potencial ali positivo. E aí esses canais lentos de cálcio vão fechar. E a permeabilidade ao potássio vai aumentar. Então você vai ter saída de potássio das células, que é a etapa de repolarização. Aquele potencial transmembrana vai descendo e voltando para menos 90. Vamos dar uma olhadinha no esquema? Então aqui, primeira coisa, abre o canal de sódio e entra sódio na célula. Então entrou sódio na célula, essa despolarização. Chegou lá no pico, lá no topo, vai fechar o canal de sódio e diminuir a permeabilidade ao potássio. Então esse potássio fica saindo muito lentamente e tem uma abertura dos canais de cálcio, aquele canal lento de cálcio.
Então, olha lá, o terceiro quadradinho, cálcio e sódio entrando ainda e o potássio saindo muito pouco. Então, você tem platô, não vai ficar nem mais positivo nem mais negativo, vai se manter lá em cima no platô. Depois, no final, fecha o canal de cálcio lento e aumenta a permeabilidade ao potássio. A permeabilidade ao potássio volta ao normal. A tendência do potássio é sair. Então, o potássio começa a sair da célula, porque tem muito dentro e pouco fora. Ele começa a sair e aí o que vai acontecer? Redução ali, ó, da carga. Então, vai caindo lá de mais 30, mais 15 para menos 90 de novo. Repolarização da célula miocárdica, tá? Então, basicamente, é assim que funciona a eletrofisiologia do tecido de contração.